Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti, Jesus. Boa noite, povo de Deus, povo amado do Senhor. A graça, a paz, saúde e prosperidade vinda de Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, sobre os seus lares, sobre a sua família. Hoje nós vamos meditar numa palavra que está no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos ler. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de quem o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Nós vemos aqui, mais uma vez, Jesus em meio a uma situação assim um tanto difícil. Vamos dizer assim que se fosse para outra pessoa seria muito difícil. Mas que como para Jesus, como para Deus, nada é impossível nem difícil. Então nós vemos que o nosso Senhor,
ele mais uma vez, ele mostrou para o que ele veio. Então, meus queridos, nós vemos aqui Jesus, depois de ter assim orado e ensinado o povo, os escribas e fariseus, vemos aí novamente os fariseus, né? No meio de tudo, trouxeram essa mulher apanhada em adultério. Você vê que, como que é a coisa, né? Porque trouxeram a mulher, mas uma mulher, ela não adultera sozinha, tem que adulterar com um homem, com alguém. Se era uma mulher casada, adultério é um pecado de uma pessoa casada, né? De uma pessoa que trai o seu cônjuge, seu marido ou sua mulher, o marido ou uma mulher, né? Que trai a sua aliança, então são considerados adúlteros. Então nós vemos aqui que mais uma vez Jesus está ali diante dos escribas e dos fariseus, porque eles tentando, né? Porque se ele dissesse que eles deveriam apedrejá-la, ele estava assim desfazendo tudo o que ele pregava, o amor que ele pregava. E se ele dissesse, né, que eles deveriam apedrejá-la, eles estavam assim cometendo um forte delito, né, de desfazer a lei de Moisés, a lei dada a Israel, a lei dada aos judeus, que rezava que uma pessoa cometendo um pecado, certos tipos de pecado, como o adultério, deveria ser apedrejada até a morte. Mas nós vemos um caso aí que, pelo jeito, só a mulher, né, foi pega em adultério, mas sozinha pelo jeito, né, porque o homem não trouxeram ela para ser apedrejada, porque no certo, já que a lei tinha que ser aplicada, tinha que ser aplicada para os dois. Então nós vemos aqui como era o tratamento da mulher na época de Jesus, né? Então hoje as mulheres, elas têm que amar Jesus, porque nós vemos que tudo mudou, tudo se resume em antes e depois de Cristo. E Jesus veio valorizar a mulher, porque você vê como Jesus tratou as mulheres, né? Você vê que a mulher, ela era tratada como uma coisa, uma propriedade mesmo assim, no tocante da palavra. Então, tanto que trouxeram só aquela mulher para ser apedrejada, e o homem que estava junto com ela, justamente, ninguém viu, né? Não se soube dele, e ela ia ser condenada sozinha. E Jesus escrevia na terra, calmamente, Jesus escrevia na terra, e eles, colocando aquela mulher diante dele, disseram, né? A lei de Moisés, ela ordena que tais sejam apedrejadas, né? Isso fizeram para terem com que o acusar. Porque se ele falasse que podia apedrejar, ele desfazia tudo que ele tinha pregado até ali. E se ele dissesse que podia, ali, já pensou? Que não podia, ele ia desfazer da lei.
Então, queridos, nós vemos aqui que Jesus ali ele deu uma demonstração, um ensinamento revolucionário. Nosso Senhor sempre foi um revolucionário do bem. Porque muitos revolucionários tiveram antes dele, mas foram do mal. Antes e depois dele houve muitos revolucionários. Mas nós vemos aqui Jesus como um revolucionário do amor. E nós vemos que ele calmamente ali, desenhando, né, escrevendo na terra, sabe-se lá o que ele estava escrevendo. Pode ser que ele estivesse escrevendo palavras assim como mentiroso, presumimos, né? Hipócrita, ladrão, caluniador, enfim, todos os pecados que tinha aquele povo que estava ali, que estava acusando aquela mulher. Porque nós já falamos aqui, né, o que está escrito em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Então ninguém pode julgar ninguém, porque fomos nascidos no pecado, desde o primeiro homem. O único justo que se tornou homem foi Jesus. E só ele realmente podia falar alguma coisa. Só ele pode realmente falar algo a respeito. Por quê? Porque ele foi o único que foi santo do começo ao fim. Ele foi o único que veio nos justificar. Então nós vemos aqui que Jesus, ele continuou escrevendo na areia. E ele se virou para aquela multidão, como eles insistissem, e falou para eles: aquele que tiver pecado, aquele que dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Vamos lá. Então Jesus deu um ultimato, né? E continuou escrevendo na areia. E de certo eles começaram a ver o que Jesus estava escrevendo. Justamente, né? Justamente aquilo que eles praticavam e estavam acusando uma pobre de uma mulher. Que pecou sim, lógico. E nós sabemos que o pecado nos afasta de Deus, como já falamos aqui. Mas também o único que pode nos justificar de todo pecado e injustiça é Jesus. Aquele que pode libertar a nossa alma, né? E o pecado ele faz com que a alma adoeça. E qual o maior pecado do homem? É adulterar, é mentir, é roubar, é trapacear. Qual o pior pecado do homem? É o vício, né? Não, o pior pecado do homem é justamente a desobediência a Deus, é o afastamento do Criador. Então, essas outras coisas que são cometidas, elas justamente vêm por causa disso, por causa do afastamento de Deus, da desobediência à palavra, né? A ordem de Deus, enfim. Então, tudo que a pessoa comete, ela é consequência de estar distante de Deus,
de não conhecer a sua palavra, né? Eu não estou falando assim que a pessoa tem que ter uma religião, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo, quando a pessoa fala, mas eu conheço muito crente que faz isso. Mas eu conheço muito cristão que é assim assado. Não, eu estou falando da desobediência e do afastamento do Pai, do Criador, de Jesus. Muitas vezes, e de não obedecer a sua palavra. Não importa aonde a pessoa esteja, né? Ela tem que estar ligado com Cristo. Ela tem que estar ligado com o Criador. Não importa em que igreja a pessoa faz parte, ela tem que estar ligada em Jesus. Ela não tem que ser como um fariseu, de fazer as coisas só exteriormente. Não, ela tem que estar com a sua vida no altar de Deus, né? Sabendo que é um pecador, sim, e que somos justificados, né? Nós vemos aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim, olha o que fala Romanos. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então nós vemos aqui que pela lei de Moisés, pela lei mosaica, aquela mulher, ela tinha que morrer, ela era digna de morte. Realmente, mas ela estava diante do Cordeiro de Deus, daquele que veio tirar o pecado do mundo, gente. Ela estava diante dele, do autor da vida, do Senhor de toda a criação. Então, logicamente, ela tinha pecado? Tinha, né? Mas ela não era mais pecadora do que aqueles que estavam ali. Ela não merecia morrer mais do que todos os que estavam ali. Porque diante de Deus, Deus é santo. E não há pecadinho, pecadão. Há pecado. Então, logicamente, se fosse por nós mesmos, seríamos dignos de morte, todos nós. Mas somos justificados pela propiciação do sangue de Jesus. E pela graça somos salvos, pela graça de Deus. Uma graça, e a graça, já está falando, é dada não por merecimento, mas pelo amor de Deus. Então, pela lei de Moisés, pela lei dos mandamentos, não matarás, não mentirás, né? Não adulterarás. Sim, ela era digna de morrer. Pela lei de Moisés, que foi dada aos judeus, ela era digna de morrer. Mas pela lei de Jesus, que o Senhor, ele disse lá
em João, versículo 44, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, queridos, Jesus veio resumir toda a lei de Moisés nele mesmo. Por quê? Porque justamente a lei de Moisés, ela decretava que aquele que era pecador tinha que morrer. Então o que Jesus fez? Ele atraiu todo o pecado da humanidade para si. E ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. Como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, pelo seu sangue fomos justificados. E hoje, nós somos justificados pela fé, pela graça que há em Cristo Jesus. Então, não somos julgados mais como meros pecadores, dignos de morte, porque somos justificados. E isso quer dizer o quê? Que como toda a lei se resumiu em Jesus, tipo assim, não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho. Então, Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Então, queridos, é mais do que aquele da lei de Moisés, que diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que você, quando ama o seu irmão, quando você ama as pessoas, você não vai matar. Você não vai querer matar ninguém. Você não vai querer viver uma vida de mentiras. Quando você ama Deus, acima de todas as coisas, você não vai querer viver uma vida de mentira. Você não vai querer viver uma vida de falsidade. Quando você ama Jesus, você vai querer andar em santidade. Você não vai querer enganar ninguém, porque você, como diz a palavra, o que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiros. Então, quando você não quer que alguém faça alguma coisa com você, não faça com essa pessoa também. Você não quer que ninguém minta para você, então não minta para as pessoas. Você não quer que ninguém te engane, não engane as pessoas. Você não quer que ninguém traia você. Talvez você, eu não suporto traições, por exemplo, Então não traia, porque essa lei toda de Moisés se resumiu em Cristo. Ele cumpriu a lei até o último momento. E ele, como as pessoas que pecavam, elas eram dignas de morte, então ele trouxe para si essa morte, e morte de cruz. Ele não tinha pecado, mas ele se tornou naquela cruz, em nosso lugar pecador. Então, queridos, somos justificados pela propiciação do sangue de Jesus. E nós vemos aqui, diz a palavra, que ali Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não, Senhor. Ninguém me condenou. Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse Jesus, nem eu te condeno. Queridos, Deus não é um ogro lá no céu olhando para nós e com um olhar de bravo e querendo nos destruir.
Porque nós vemos que Deus, Ele é santo e Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus, Ele nos ama, tanto que Ele nos deu o seu próprio Filho. Então, o plano de Deus é a salvação de toda a carne. Somente temos que olhar e que crer na sua palavra. Então nós vemos aqui que Jesus, ele olhando para aquela mulher disse: nem eu te condeno. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Foi isso que Jesus queria dizer. Queridos, às vezes a pessoa não se sente digna de Deus. Se fosse por nós mesmos, pela lei, não seríamos dignos de Deus mesmo, nem de pensar em Deus, quanto mais de falar com Ele. Mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pela fé no nome de Jesus. Então, meus amados, Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno. O que ele queria dizer: eu não vou te condenar, porque eu vou dar a minha vida por você. Queridos, Deus, ele não veio, Jesus não veio para te condenar, nem para te afastar de Deus e te acusar: você é um pecador, sai daqui. Não, Jesus, ele veio te abraçar, veio atrair-nos para Ele todos os dias. Não que nós sejamos merecedores, mas é pelo seu amor. Então, Jesus disse para aquela mulher: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Não continua nessa vida desenfreada. O que Jesus queria dizer para ela: muda de vida, né? Muda de propósito, muda de direção. Logicamente, você está indo por um caminho que não vai te trazer paz, que não vai te trazer alegria, que não vai te trazer felicidade. Muda a direção. Muda a direção da sua vida. Porque Jesus, ele veio para nos libertar, para nos curar tanto a alma quanto o corpo, e veio nos trazer vida. Então, meus amados, é uma das passagens que as pessoas mais conhecem, o embate de Jesus com a mulher adúltera, com os fariseus, né? Ele não a condenou. Jesus não condena ninguém. Ele quer atrair todos para si. E naquela cruz ele fez isso. Ele atraiu todos para si. Quando ele gritou: tudo está consumado, ele estava consumando a nossa salvação, a nossa libertação. Então você que é de Deus, sinta-se curado, sinta-se liberto, sinta-se abençoado e viva uma vida de louvor, de adoração, de santificação na presença de Cristo, em nome de Jesus. Vamos nesta noite fazer uma oração. Senhor, Deus e Pai, Deus Santo e Poderoso, neste momento, Senhor, nós aqui na Tua presença, como pecadores justificados, lavados e remidos
no sangue de Jesus. Não porque somos perfeitos, também não porque somos especiais, mas porque o Senhor, a cada dia, tem aperfeiçoado o teu povo, tem santificado os teus filhos, Senhor. Meu Deus querido, quantas coisas erradas, Senhor, foram feitas, quantos pecados foram cometidos, mas o Senhor veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido, e somos justificados pelo poder que há no teu sangue, Senhor. Por isso, neste momento, Senhor, meu Deus, vem aliviar agora, vem agora, Senhor, arrancar esse fardo, essa culpa, Senhor, que tem, ó meu Deus, transtornado essa vida, que tem esse fardo que está carregando esta vida agora, Senhor. Tu disseste na tua palavra: tomai sobre vós o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, tira agora, Senhor, todo fardo, todo peso, Senhor, desta alma, desta vida agora. Senhor, esta culpa que muitas vezes essa pessoa carrega por pecados, por erros cometidos, Senhor, por palavras más, que seja retirado agora, Senhor. Poder da enfermidade que está corroendo essa alma, esse corpo, Senhor, por causa até mesmo da culpa, da mágoa, da tristeza, da angústia que tem carregado este coração, causando enfermidades no corpo, ó Pai. Em nome de Jesus, Tu és aquele que veio perdoar todo pecado e injustiça, e através do Teu sangue nos justificar. Não que nós éramos justos, éramos pessoas injustas, mas o Senhor é aquele que veio nos justificar através do Teu sangue. Por isso, neste momento, lava esta alma, lava este coração, tira o peso, tira o cansaço, tira o desânimo, tira toda a depressão, toda a angústia, toda a enfermidade, Senhor, que está nesta alma, toda doença deste corpo, que seja repreendida, Senhor, e que cada vida seja abençoada, cada vida seja liberta, cada vida seja curada, seja sarada cada alma, pelas Tuas poderosas mãos, ó Pai. Senhor, nos colocamos nesta noite, cada pessoa, cada família que está assim, assentado, assistindo, Senhor, este culto online, de libertação, de cura, de transformação. Receba agora, receba a bênção de Deus, receba o perdão de Deus, receba agora, em nome de Jesus, a libertação da sua alma, do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Queridos, Deus os abençoe.
cada dia. Domingo, com a graça de Deus, estaremos aqui para mais um culto online. E que Deus os abençoe poderosamente e fiquem todos na paz do Senhor.